A Páscoa é um ritual que consegue conectar um passado muito distante a um futuro que foi prometido. Um símbolo que atravessa milênios para contar uma história única, sabe? Uma história muito poderosa de libertação e de esperança. Vamos mergulhar juntos nessa história. Para a gente começar, vamos pensar numa cena que parece até meio estranha. Imaginem só, o exército de Israel, depois de 40 longos anos no deserto, finalmente está ali, na fronteira da Terra Prometida, prontos para a batalha. E de repente, eles param tudo. Mas por quê? O lugar se chama Gilgal. E é aqui, um pouco antes de avançar para a batalha mais importante das suas vidas, que o exército de Israel faz uma coisa bem inesperada. Eles decidem olhar para trás, para o passado. O registro bíblico é muito, mas muito específico. Ele nos dá a data exata, 14º dia do mês, e o local preciso. Ou seja, isso não foi um ato qualquer feito de improviso. Foi uma celebração solene, cheia de propósito. E o contexto aqui é fundamental, né? Depois de 40 anos vagando e de uma travessia que foi um verdadeiro milagre pelo Rio Jordão, essa pausa não era um sinal de medo, de hesitação. Pelo contrário, era um ato de fé, uma maneira de lembrar quem os tinha levado até ali, bem na véspera do maior desafio de todos. Mas, para a gente entender por que essa refeição era tão importante a ponto de parar um exército inteiro, a gente precisa voltar no tempo, lá para a história de origem desse ritual, no Egito. Na sua essência, a Páscoa é isso, uma lembrança da proteção divina e, claro, da libertação da escravidão. A própria palavra em hebraico, Pesach, significa passar por cima. É uma referência direta ao anjo do Senhor que poupou as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. E olha, não era um ritual vago, não. Eram instruções super precisas. Tinham um passo a passo. Uma ação, o sacrifício de um cordeiro, que estava diretamente ligada à sobrevivência e à liberdade de uma nação inteira. Era um ato de obediência que resultava em libertação. Simples assim. Só que a história desse símbolo tão forte não acaba lá no Egito Antigo. Séculos depois, ele evolui e ganha um significado totalmente novo e ainda mais profundo. E aqui está a grande virada na narrativa. João Batista, quando vê Jesus, redefine esse símbolo para todas as gerações futuras. O Cordeiro agora não é mais só sobre a libertação física de um povo, mas sim sobre a libertação espiritual de toda a humanidade. Aqui fica bem clara a transformação do símbolo, né? A liberdade física do passado vira uma imagem da liberdade espiritual. Um evento histórico que se revela, na verdade, como um tipo de protótipo para um sacrifício universal. E essa conexão não foi feita só por João, viu? Outras figuras importantes do Novo Testamento, como os apóstolos Paulo e Pedro, também reforçaram essa ligação direta. Eles enxergaram o ritual antigo sendo cumprido de forma definitiva no sacrifício de Jesus. O próprio Jesus, na noite antes de sua morte, ele pega a refeição da Páscoa e dá um novo significado a ela, criando um novo memorial para que seus seguidores pudessem observar. A transformação é muito direta. Jesus pega os elementos de séculos da Páscoa e dá a eles significados completamente novos e superpessoais. O pão, que antes era o símbolo da pressa na fuga do Egito, se tornou seu corpo. O vinho se tornou seu sangue, o selo de uma nova aliança. Mas a história ainda não acabou. Esse memorial não aponta só para o passado. Ele aponta também para o futuro, para uma celebração final, a maior de todas. O livro de Apocalipse nos dá um gostinho dessa visão grandiosa do futuro. A reunião final de todos os redimidos, celebrando a vitória definitiva do Cordeiro. É como se fosse a travessia final, o cumprimento perfeito daquelas jornadas antigas pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão. Dessa forma, a prática da Ceia do Senhor, hoje, é vista como um tipo de ensaio. É uma prévia, sabe? Uma recordação cheia de esperança daquele banquete prometido, as bodas do Cordeiro no reino celestial. As próprias palavras de Jesus reforçam essa promessa futura. Ele liga diretamente a última ceia a um banquete final, celestial, transformando a refeição de um simples ato de lembrar em um ato de antecipar o que está por vir. E assim, a história da Páscoa viaja do Egito a Gilgal, passa pela cruz e finalmente chega à celebração celestial. É um único ritual conectando passado, presente e futuro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um ritual pode fazer tudo isso, que poder a memória realmente tem?